Olá, você está na GAC, Excelência em Qualidade em Cursos Online. Curso de Auditor Interno do SASMAC, Módulo Rodoviário, terceira edição, 2014. Este é o módulo 1, Introdução e Entendimento do SASMAC. Será ministrado através da videoaula 1. Introdução do SASMAC. SASMAC é o que? É uma ferramenta de gestão nas áreas ambiental, saúde e segurança e do sistema da qualidade. A avaliação é realizada por auditores independentes para certificação e auditores internos para manter o sistema em funcionamento. O objetivo do SASMAC é ajudar as empresas do setor químico no processo de seleção, qualificação e definição dos planos de melhoria contínua para o transporte rodoviário. Introdução do SASMAC. O SASMAC garante um certificado de boas práticas para a indústria química e de transporte rodoviários de produtos químicos. Certificado naquele momento. O SASMAC oferece um mecanismo para avaliação do sistema de gestão, onde orienta a organização na sua melhoria contínua, ou seja, melhorando continuamente a prestação do serviço. Introdução do SASMAC. Temos a ABQUIM, que é a Associação Brasileira da Indústria Química. Ela que é responsável pelo gerenciamento do SASMAC, pelas diretrizes do SASMAC. A indústria química cabe a responsabilidade de solicitar às empresas prestadoras de logística a aplicação na avaliação, considerar a certificação do SASMAC, acompanhar a avaliação, solicitar os formulários, analisar as avaliações dos prestadores de serviço e qualificar ou não a empresa prestadora de serviço que vai prestar o serviço para a indústria no tocante a transporte de produtos químicos na modalidade rodoviária. As responsabilidades das empresas prestadoras de serviços de logística são solicitar os organismos certificadores a aplicação do sistema, abrir suas instalações para as avaliações, fornecer todos os dados solicitados, apresentar à indústria química interessada os formulários de questionamento, apresentar às indústrias químicas o termo de avaliação, regularizar a situação em 30 dias, ou seja, as empresas prestadoras de serviço têm essas responsabilidades a serem seguidas. Isto é verificado na sua implementação e no seu atendimento do SASMAC. Documentos de avaliação. O SASMAC foi implantado em 2001. Hoje nós estamos com a versão 2014. Essa é a versão atual do SASMAC. O sistema de avaliação está estruturado em módulos. Temos o módulo ferroviário, o rodoviário, terminais de armazenamento, de limpeza e prestador de serviço em atendimento a emergências. Neste nosso caso, estaremos no transporte rodoviário. A estrutura de funcionamento do SASMAC é através da ABQUIM, responsável pelo gerenciamento, os organismos certificadores que vão certificar, fazer a auditoria de certificação, os prestadores de serviços, que são as empresas de transporte, as quais vão ser certificadas pela norma do SASMAC para prestar serviço, e a indústria química, usuária do serviço de logística, ou seja, existe essa cadeia. Esta vai solicitar que as empresas prestadoras de serviço de logística tenham a certificação do SASMAC em atendimento à norma ou guia do SASMAC. Estrutura de funcionamento. O SASMAC módulo de transporte rodoviário consiste dos documentos que devem ser utilizados conjuntamente, ou seja, tem que ter esses documentos. Placa dos veículos, ano de fabricação, marca, modelo, licença, colaboradores e demais exigências, ou seja, tudo isso é obrigatório o atendimento para implementação e verificação do SASMAC. Este perfil deve ser enviado
o organismo certificador, ou seja, você vai escolher qual organismo certificador, que está dentro da ABQIM, tem a relação deles para você escolher. SASMAC Módulo de Transporte Rodoviário consiste também no guia onde são apresentadas as informações, ou seja, tem um questionário onde todo ele deve ser respondido de acordo com a regra, atendendo os módulos de ambiental, segurança e saúde do trabalho e também meio ambiente. Na implementação ou avaliação devem ser utilizados simultaneamente este questionário para avaliação. E as disposições gerais devem ser consultadas plenamente pelas partes envolvidas, ou seja, consultar tanto a indústria química como o ABQIM para verificar as disposições gerais em contrário. O questionário de avaliação de transporte rodoviário é dividido em elementos centrais e específicos, e dentro deles temos o mandatório, a indústria e o desejável. O mandatório é 100% atendido, é obrigatório. A indústria, na primeira avaliação 70% e depois 85%. O desejável, a primeira avaliação é compulsório, a segunda no mínimo 40% dos itens. Vamos ver isso mais adiante detalhadamente. Ainda dentro da estrutura do funcionamento do SASMAC, temos o SASMAC Módulo Rodoviário, consiste dos documentos que devem ser utilizados. O certificado de avaliação do SASMAC, emitido pelo organismo certificador. Panorama do questionário. Ele é dividido em 6 etapas, 6 requisitos. Dentro de cada requisito, terá seus itens a serem atendidos. Vamos ter o gerenciamento, saúde, segurança e meio ambiente, equipamentos, planejamento das operações, proteção patrimonial e confidencialidade e inspeção local. Ou seja, aqui é como vai gerenciar o SASMAC. Aqui nós temos o módulo de segurança, saúde, segurança, meio ambiente e a qualidade. Temos os equipamentos, que são obrigatórios, o planejamento das operações de transporte, de carregamento, de armazenamento, a proteção ao patrimônio como um todo e a inspeção no local onde está sendo efetivada a operação. Então nós temos aqui o gerenciamento, aborda aspectos com a responsabilidade no gerenciamento, treinamentos, relatórios, ou seja, é a gestão do negócio, do SASMAC. Na saúde, segurança e meio ambiente, verifica o que está sendo atendido em termos de segurança, saúde e meio ambiente, para a proteção dos funcionários e do público e do meio ambiente em geral, ou seja, vai transportar o produto químico, tem resposta à emergência, qual o malefício, qual os prejuízos que podem ocorrer caso ocorrer um acidente com o transporte, tudo isso é verificado nesse requisito. Equipamentos, a preocupação com operações seguras, ou seja, os equipamentos têm que estar de acordo com a legislação para ter um serviço seguro, confiável e de qualidade. Por isso, terá inspeções de manutenção de rotinas. Tudo isso deve ser verificado. E no guia de requisito será verificado item a item. Planejamento das operações, todas as operações devem ser planejadas, as atividades operacionais. Nesse requisito aqui, vamos verificar como as operações estão sendo planejadas, implementadas e verificadas. Proteção patrimonial e confidencialidade. Nesse item, o que é que deve ser implantado e verificado? Vai examinar os procedimentos, os controles de acesso, as inspeções regulares de segurança, visitas, ou seja, toda a parte patrimonial, como está sendo implantada e como está sendo mantida. E a inspeção do local, ou seja, vai inspecionar o local, mesmo sendo de transporte, tem o local da manutenção, a matriz, as filiais, a parte administrativa, ou seja, os elementos físicos devem ser verificados. O seu gerenciamento na parte de segurança e saúde, meio ambiente e qualidade para o SASMAC. Forma de aplicação, abordagem modular. O sistema de avaliação de segurança e meio ambiente e qualidade do SASMAC aplica a todos os prestadores
na área logística, ou seja, que transportam produtos perigosos e queiram se certificar através do SASMAC. É um processo de qualificação e contratação dos prestadores de serviço. Torna mais ágil o serviço, um serviço de qualidade. O módulo Elementos Centrais permite que você tenha uma visão ampla do quadro administrativo, operacional e social, ou seja, é a central onde acontecem os escritórios, os armazéns, as garagens, ou seja, a parte administrativa no todo, com uma avaliação global do desempenho do fornecedor. Existem 3 tipos de questões, já verificamos. Mandatório, elas cobrem itens que são obrigatórios por lei, ou seja, devem ser atendidos 100%, além dos obrigatórios por lei, os obrigatórios pelo SASMAC como exigência. 100% dele deve ser atendido. Caso não for atendido 100%, não é possível a certificação. Ainda dentro do tipo de questões, temos da indústria. Cobre itens que a indústria química normalmente exige dos seus prestadores de serviço. No primeiro momento, deve atender no mínimo 70%. Na segunda avaliação, 80% das questões devem ser atendidas, ou seja, 85% das questões devem ser atendidas nesse item indústria. E temos o item desejável, cobre itens de melhoria. No primeiro momento, é opcional, desejável. Na segunda reavaliação, deve atender no mínimo 40% de aprovação, ou seja, se tiver 100 questões desejável, no mínimo 40 devem ser atendidos. Na parte da indústria, se tiver 100 questões, no primeiro momento, 70% das questões devem ser atendidas e no segundo momento, 85% devem ser atendidas, ou seja, respondidas. Tem que atender dessa forma. Tipos de questões. Todas as questões devem ser respondidas. Amostragens não são permitidas, ou seja, já foi mencionado, não existe amostragem. Vou verificar 10 de 100, 50 de 100, não. Todas elas têm que ser respondidas. Cada questão deve ser respondida com sim, não ou não aplicável. Se ela for sim, é porque um sim está atendendo, 0 não está atendendo e quando não é aplicável. Lá dentro do SASMAC terá um exemplo, vou dar um exemplo, o não. Existem empresas que não, de transporte de produto rodoviário que não tem trabalho a quente, não tem espaço confinado, então quando chegar nesse item será não aplicável para este requisito, para essa organização, para essa empresa de transporte em particular. Uma resposta não aplicável somente será aceita se no perfil do prestador de serviço ficar caracterizado que a pergunta não é aplicável. Já dei um exemplo. Caso contrário, todas elas devem ser respondidas. Em hipótese alguma, deve ser deixada algo para trás. Na apuração final, devem ser computados somente os números absolutos atendidos, ou seja, não existe número quebrado. 10, 11, 12 ou 13 para cada categoria, ou seja, e não médias de pontuação, ou seja, números inteiros. É computado e verificado se atendeu ou não atendeu. As questões relativas à atuação responsável são classificadas em 2 momentos, indispensável e complementar. Quando tiver atuação responsável, tem que verificar esses 2 itens aqui. Lá no guia, no questionário, está já separado esses 2 itens aí e informados. Nota: cada aplicação do questionário, avaliação ou reavaliação dos relatórios deve ser comparados, ou seja, se no primeiro momento, na primeira avaliação, atendeu 70% da indústria, no segundo eu tenho que verificar se houve complementação, se aumentou, igual para os quesitos desejáveis, porque é informado que no segundo momento, no mínimo 40% deve ser atendido. Nota: essas melhorias devem demonstrar a cultura e a conscientização para a preservação física das pessoas e meio ambiente. Por isso tem o item desejável, que é a melhoria contínua do sistema de gestão do SASMAC.
Aqui deve atender os colaboradores, comunidade, órgãos públicos, conforme definições da empresa, ou seja, se ela está cuidando, se ela tem a cultura de conscientização e prevencionista para atender estas comunidades. Ainda dentro da nota, o prestador de serviço deve ter um planejamento, análise de risco e dos impactos nos processos de instalação, equipamento e transporte de produtos químicos. Por isso, a avaliação mandatória para a indústria e desejável para verificar o atendimento a todos os riscos no processo de transporte de produtos químicos, que é muito crítico, e quando acontece algum acidente, o impacto ambiental, o impacto é muito danoso. Categoria das questões. As questões elas são divididas em saúde e segurança, cuidado ambiental ou qualidade. Dentro da caixa pode ser respondida uma, duas ou as 3 caixas de resposta podem ser preenchidas. Cada caixa deve obrigatoriamente ser preenchida conforme solicitado. Dentro das caixas, apenas a caixa que está disponível indica que a questão refere-se apenas à qualidade. Se for a caixa SS, significa que somente a segurança. Se for a caixa MA, somente meio ambiente. Ou seja, dentro da caixa vai estar lá. Se for a letra Q, somente qualidade. Se tiver só o EMA, somente meio ambiente. E se tiver SS, somente segurança e saúde. Ou seja, verificar qual caixa está disponível. A que não tiver disponível, não deve ser preenchida. Quando chegarmos no exemplo das caixas, vamos poder evidenciar melhor como atender e como proceder. Categoria das questões, número de questões por área de avaliação. Nós temos essas áreas, já mencionamos. Nós temos gerenciamento, segurança e saúde e meio ambiente, equipamentos, planejamento de operações, segurança patrimonial e confidencialidade e inspeção no local. E aqui a quantidade de questões por área de avaliação. Na central temos um exemplo aqui, gerenciamento 107 e no rodoviário 19, ou seja, a quantidade, ou seja, soma-se os dois, dará o número de questões para cada item, para cada requisito. Ainda dentro das categorias de questões, temos o número de questões por tipo de avaliação, agora por tipo. Já mencionamos, nós temos SS, segurança e saúde, MA, meio ambiente, qualidade Q. No central teremos 157, no rodoviário 125, o total 282 a serem respondidas. Idem para o meio ambiente, no total 132, porque vai cobrir essas duas áreas. Na qualidade também 366, porque vai cobrir. No total, para o rodoviário 421, do central 358, 779 questões a serem respondidas. Todas elas têm que ser respondidas. E ainda dentro do número de questões por nível de atendimento. Temos as mandatórias, já falamos, as industriais e as desejáveis. Mandatórias, que é obrigatória. Juntando o central com o rodoviário, temos 168 mandatórias. Juntando o central com o rodoviário, temos 388 para a indústria. E no desejável, 15 com mais 5, 20. No total, central 206, no rodoviário 370, 576 questões a serem atendidas. Ainda dentro do processo de avaliação do SASMAC e qualificação pela indústria química, temos as empresas prestadoras de serviço, que vão solicitar a avaliação ao órgão certificador, que vai certificar ou não. A indústria química busca a qualificação para as empresas de logística, que vão prestar serviço para ela. E essa avaliação vai para a ABIQUIM, o certificador vai informar a ABIQUIM quais são as empresas certificadas, vai conceder o selo ou certificado pela ABIQUIM para o sistema do SASMAC módulo rodoviário. Esse é o esquema, essa é a sequência para a certificação. Auditorias conjunta, atuação responsável e SASMAC, pode ter auditoria conjunta, dependendo como a organização vai querer fazer a auditoria. As questões atendidas em SASMAC devem ser destacadas no relatório final da auditoria do atuação responsável.
no relatório vai mostrar o que foi atendido e o que não foi atendido. Exercício 1, veja nos anexos do curso. Não deixe de fazer, pois ajuda a reforçar o aprendizado. Final do módulo 1. Obrigado, até a próxima videoaula. GAC, curso online, a escolha certa para cursos do sistema de gestão.